Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, um dos primeiros pitmasters do Brasil, já ensinou muita gente pelo país todo e também já foi jurado e apresentador de TV. Será que ele é o Gordon Ramsay do BBQ brasileiro? É o Carlos Tossi. Muito bem-vindo ao É Fogo, Tossi. Fala aí, Rodrigo, beleza? Prazer estar aqui com vocês, prazer falar no podcast É Fogo. Estão de parabéns pela iniciativa. E vamos lá, Gordon Ramsay é demais, né? Mas vamos adiante. Legal. Ô Tossi, para quem não te conhece, como que você se apresenta? Bom, para quem não me conhece, que é uma gama muito grande de pessoas, eu diria, né? Hoje em dia, na questão midiática, aí, onde as redes sociais comandam, né? Tem muita gente para você seguir, então é muito fácil você ser conhecido, mas também é muito fácil ser desconhecido. Então, eu me apresento como Carlos Tossi, eu sou cozinheiro, né? Sou cozinheiro raiz mesmo, sou um apaixonado por churrasco, trabalho com carne já há bastante tempo, né? A minha trajetória é grande no meio da gastronomia, da culinária em geral, e nos últimos, vamos completar agora 10 anos, né, dedicados só ao churrasco e as técnicas de defumação, enfim. Esse sou eu, só mais um cara no meio do mundo da gastronomia aqui no Brasil, que é fantástica. Legal, vamos falar muito sobre toda essa trajetória, então. E como é que começou a sua relação com a culinária na vida, assim? Olha só, a minha história é como a história da grande maioria dos cozinheiros, né, Rodrigo? Eu comecei a cozinhar dentro de casa, por influência, obviamente, de quando a gente conta aquela história romântica de, não, minha avó me ensinou a fazer pão, a minha história é verdadeira, a minha avó me ensinou a fazer pão, mas eu tive pais também cozinheiros, né? O meu pai era cozinheiro, trabalhou em restaurante por muito tempo, e a minha mãe é cozinheira, então, lá em casa, quando a gente era moleque, éramos em 5 irmãos, né? Então, até na hora do almoço a gente tinha divisão de tarefas, eu acabava ficando sempre com a cozinha, né? Isso como moleque, tipo 12, 13 anos de idade, né? E o negócio de cozinhar tem um pouco dessa sua vontade de querer aprender, né? Tem um pouco da influência familiar, mas tem muito mais pela paixão e pela mão, penso eu, né? Você tem que gostar do que você faz e aí você vai se aprimorando, é uma coisa meio que flui naturalmente, tá? Você vai desenvolvendo cada vez mais o que eu chamo de, sei lá, talento, né? Eu acho que todo cozinheiro tem um talento natural, né? E a minha história é muito, como eu disse, é muito parecida com a de todo mundo que começa dentro de cozinha, começa em casa, e aí depois, em algum momento da minha vida, eu saí de casa muito cedo, da casa dos meus pais, digo, e aí eu comecei a trabalhar em restaurantes muito, muito cedo, né? Eu estou com 43 anos de idade, eu estou com 21 anos de estrada em restauração, em gastronomia, em culinária, né? Então, eu comecei lavando louça, né, como a grande maioria dos cozinheiros aqui no país começa. Hoje em dia nem tanto, né? Mas a história da gastronomia brasileira, ela nem sempre foi tão bonita assim, né? Então, vamos remeter isso aí lá para os anos 80, final dos anos 80, anos 90. Então, você tinha um longo caminho para poder chegar. Primeiro que para você começar a cortar cebola ou cortar tomate dentro de uma cozinha, você tinha que passar um longo período dentro do que chama de pia em restaurante, né? Então, tirando torrão de molho queimado de caldeirão, pano panela, fazendo tudo isso, e tudo isso eu fiz na vida. E a minha história começa aí. Depois tem muito mais coisa pela frente, que a gente vai falar por aqui, mas a minha história é essa. Começou em casa, influência de pais, sim, porque eles eram cozinheiros. Aprendi a receita do pão da avó. E depois, em algum momento, quando comecei a trabalhar, imediatamente já foi dentro da gastronomia, né? Eu nunca tive uma segunda profissão, né? Eu nunca saí, já tentei, mas a cozinha é um negócio que te prende de um jeito que aí você acaba ficando, restauração em geral, né?
E aí você acaba ficando, você vai diversificando, você trabalha em todas as áreas dentro de um restaurante possíveis para absorver conhecimento. E acontece que eu nunca saí, nunca consegui mudar de profissão, também acho que eu nunca quis. Às vezes que eu quis, eu desisti rapidamente. Legal. E aí, como é que você começou a estudar mais profissionalmente gastronomia e como que você entrou no churrasco e no American Barbecue? Então, vamos lá. A questão de estudar é uma coisa muito curiosa, né? Porque se a gente for pegar pela história de cursos de gastronomia, né, no Brasil, são relativamente novos, né? Eu falo relativamente novos porque alguém que já está na estrada, assim como eu, há mais de 20 anos, sabe que, de novo, lá no começo dos anos 90, isso não existia. Então, eu acabei cursando hotelaria, né? E dentro do curso de hotelaria você tinha um módulo lá de gastronomia, uma coisa muito simples, né? Mas foi justamente porque eu queria muito cursar gastronomia. Eu me lembro de uma pessoa que trabalhou comigo lá atrás, em meados dos anos 90, e esse cara ele trazia panfletos para mim. Estamos falando de uma época sem Google, sem pesquisa de internet, nem nada, né? E esse cara trazia panfletos para mim de uma escola super bacana de gastronomia na França, chamada Le Cordon Bleu, que ele ia fazer. Eu falei, nossa, que legal, né? Pô, vamos junto. Acontece que eu nunca realizei esse sonho de estudar lá fora, fazer Cordon Bleu, e acabei ficando por aqui mesmo, então eu fui correndo atrás de tudo que eu podia, né? Então eu corri atrás do curso mais próximo que seria, né? Então eu entrei na faculdade de hotelaria. Eu tenho que dizer que a grande escola mesmo que eu fiz, como muita gente, eu tenho certeza, foi o dia a dia dentro das cozinhas, tá? Eu até falo isso em muitos cursos que eu dei, eu acabei por falar que os meus grandes professores de gastronomia foram os próprios cozinheiros, né? Aqui em São Paulo, a gente teve aí, por muito tempo, sempre um chefe de cozinha, um head chef, alguém que tinha uma formação estrangeira, normalmente até um chefe estrangeiro nos grandes restaurantes, e eu já passei por muitos, e aí ele ensinava a receita para os cozinheiros, né? Dava ali a função de primeiro cozinheiro, segundo cozinheiro, e esses caras eram obrigados a replicar tudo que eles falavam, tudo que os chefes faziam, né? E a ensinar os novatos, né? Então, e uma coisa muito curiosa é que essa é uma profissão que era não unicamente, nem exclusivamente, mas a grande maioria dos cozinheiros eram migrantes, né? Aqui em São Paulo. Então, o pessoal que vinha muito do Nordeste, já com a raiz da gastronomia, porque lá todo mundo cozinha muito bem. Eu nunca passei em nenhum estado do Nordeste que eu tenha comido mal, porque o pessoal cozinha muito bem mesmo. E aí esses caras, dentro das cozinhas, eles eram os grandes responsáveis por ensinar os novatos. Eu costumo dizer que eu tive alguns grandes professores que a maioria deles não sabia nem escrever o próprio nome, mas sabiam fazer uma base de molho como ninguém, sabiam ensinar você como ninguém. Se precisasse fazer uma massa do começo ao fim, eles iam te ensinar como fazer, como cortar. Se precisasse, eu passei noites em cozinha fazendo ali roti. Então, o pessoal que ensinou mesmo, que me trouxe a maior influência, foram os próprios cozinheiros de dentro desses grandes restaurantes. Obviamente que em algum momento você precisa começar a ver técnicas, né? Então aí você vai atrás de ler, né? Você vai procurar biografias, você vai atrás de livros, você vai atrás de pessoas que sejam mais experientes, que tenham como te passar as respostas por trás da gastronomia aqui. Cozinhar nada mais é do que uma junção, uma pitadinha aí de amor e dedicação e duas grandes pitadas a respeito de química e física, né? Você precisa, se você quer realmente ser um grande cozinheiro, seja do lado de fora da cozinha, fazendo seu churrasco ou dentro da cozinha, você precisa começar a entender essa alquimia, essa coisa toda, o porquê da transformação de cada alimento. E, obviamente, que quando você tem uma base, que é uma receita, você sabe fazer, em algum momento você é obrigado a se perguntar por que isso acontece, como isso acontece. E aí, nesse momento, é importantíssimo você correr atrás de embasamento, né? E aí foi exatamente isso que eu fiz. Então, sintetizando a resposta aqui,
A minha carreira foi baseada nisso, tá? Eu fiz uma faculdade de hotelaria, aprendi ali algumas coisas, pouquíssimo. A grande escola realmente de cozinha para mim foram dentro das cozinhas de restaurante. Devo aí a muitos nomes de pessoas que me deram a mão e me ajudaram a trilhar esse caminho. E também nas pesquisas e livros, eu tenho uma porrada de livro aqui até hoje, que é base para tudo. Vez ou outra é muito importante a gente pegar o livro e reler, né, para nunca esquecer. Legal, e legal você falar de toda essa galera que te ajudou e te ensinou muito na sua trajetória nos restaurantes. E normalmente eram restaurantes de culinária francesa ou alguma coisa mais internacional? Ou já tinha alguma coisa na pegada da carne para você entrar pro churrasco? Ou acho que de American Barbecue não tinha nada, né? Não, não. De novo, a história da gastronomia de São Paulo, ela se confunde muito com a franco-italiana, que desde os anos 70, 80, os restaurantes de nome sempre foram embasados nessa cozinha, que é o berço da gastronomia mundial, né? A referência sempre a eles, né? Obviamente que a gente tem uma gastronomia vasta no mundo, eu adoro outras gastronomias, né? Trabalhei em restaurante tailandês, eu gosto muito de comida oriental. Oriental, eu digo, não estou falando só comida japonesa. Quando você fala comida oriental, é legal essa associação, todo mundo fala comida oriental, sushi, não. Peraí, gente, estou falando de comida tailandesa, vietnamita, do Laos, uma comida rica em sabores, né, indiana, e que pouca gente explora, né? E a coisa do churrasco se confunde um pouco na minha vida com essa história de gostar desses sabores aí de que pouca gente explora. Por que pouca gente explora, né? Então eu vou contar um pouquinho do American Barbecue. Realmente não tinha, né? Não existia, entrou na minha vida por acaso. Se eu falar para você que foi por acaso, é a mais pura verdade. Eu tinha assim uma passagem muito rápida com o churrasco, mas foi dentro de cozinha de churrascaria, para você ter uma ideia. A churrascaria tradicional gaúcha, né? Não vou falar Legal, obviamente, mas sim, aquele paredão de fogo lá com 1000 espetos pendurados lá o tempo todo para poder fazer, entregar na mão dos passadores, os caras... Meu, é uma loucura, esse tipo de cozinha é uma loucura. Mas esse foi o real primeiro contato que eu tive com carne, tá? E aí depois de muito tempo disso passado, né, o meu primeiro contato foi em 2012 com a abertura do restaurante, o Boss Barbecue, e me foi introduzido aí pelo grande André De Luca, né, que naquela época ele era um dos sócios, né, do Boss Barbecue, e que foi realmente, você falou no começo da introdução aí, um dos pioneiros do American Barbecue. Eu acho que se todo mundo está jogando essa bola hoje nesse campo, todo mundo devia pelo menos ter aí um textozinho escrito De Luca nas costas, porque esse foi o cara que realmente trouxe para cá o American Barbecue. Se alguém foi o primeiro pitmaster da história, foi esse cara, aqui no Brasil, tá, gente? E foi ele que me deu toda a orientação, todo o caminho, toda o guideline aí para poder entrar aí, e obviamente depois disso muita coisa aconteceu, mas por muito tempo a gente trabalhou junto ali, e a gente estava numa posição onde dentro da cozinha do restaurante, então ele era o chefe executivo, ele escrevia as receitas, o cardápio, estava lá fora e trazia para cá, né? E aí eu era o head chef dentro da cozinha, o executor, né? Então, e eu me lembro, cara, da coisa que foi legal pra caramba. A gente teve um baita desafio, um baita trabalho, porque hoje está muito comum, mas você imagina que naquela época lá, eu não estou falando de muito tempo atrás, não, são apenas quase 10, são 9 anos, né? Então, naquela época, 9 anos atrás, a gente tinha como referência no Brasil inteiro, a única referência que existia era a costelinha do Outback, né? Então, aquela costelinha ao molho barbecue. E o conceito era totalmente diferente, né? Pra você ter ideia, não existia um pit smoker aqui, né? Então, foi construído especificamente para aquele restaurante, e a gente começou a trabalhar, e me lembro da trabalheira que foi para a gente colocar no mercado, aliás, colocar na mesa o primeiro corte chamado brisket. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou a mais pura verdade. Hoje em dia, brisket está
tá muito comum, né? A gente pode, daqui a pouco vai andar na rua e vai ter sanduíche de brisket nos carrinhos de comida de rua. O que eu acho fantástico, eu acho isso genial. Acho muito bom porque isso mostra que, de repente, uma sementinha que a gente plantou lá atrás, hoje em dia, cara, ela é muito, muito popular, começou a surtir um efeito gigantesco, e as pessoas começaram a ir atrás, começaram a estudar. Hoje em dia a gente tem muita gente fazendo um trabalho muito bom, e isso me deixa assim, um tanto quanto feliz de ter feito parte dessa história toda, né? Mas o American Barbecue, o meu contato com o American Barbecue, primeiramente foi esse, e depois, dali para frente, nesses 9 anos, tudo é só história. Foram seguramente, mais de 3 toneladas de brisket já produzidas, costelinha eu perdi as contas, e aí me perguntam, né, o que você ainda não defumou? Olha, eu não defumei muita coisa, mas assim, todos os cortes possíveis, eu acho que eu já defumei. Eu gosto desse negócio de defumar, eu gosto do negócio de cozinhar fora da cozinha. E aí, para finalizar essa parte, o que acontece? Em algum momento, por essa paixão minha pela comida, pelo não descoberto ainda, pelas coisas que as pessoas não associam, como eu disse, o exemplo da comida oriental, em algum momento ali eu tive a oportunidade de tirar essa prática, esse meu exercício de assar a carne, de cozinhar de dentro da cozinha e levar para fora. Uma das grandes inspirações que eu tive naquele momento, e isso aí eu estou falando aí lá em meados de 2014, 2013, 2014 seguramente, foi um cara que depois eu conheci pessoalmente, gente finíssima, é um dos canais que eu sigo no YouTube, que é o DJ Barbecue, e o cara ele tem esse hábito de fazer o outside cooking, né? Então ele cozinha, ele pega tudo que você pode fazer dentro da cozinha e ele vai transportar isso para uma churrasqueira, para um pit smoker, para um fogo de chão. E aí, vendo aquele cara, eu falei, pô, vou começar a fazer isso. E aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais, né? Obviamente, tudo são tentativas de erros e acertos. Aí eu comecei a brincar nisso e nunca mais parei. Legal. Você falou bastante da sua história no Boss Barbecue. Você acha que a casa era muito pioneira para o público brasileiro naquele momento? O público... queria que você falasse até um pouco mais. Você falou que só tinha essa referência da costelinha do Outback. Como é que era a recepção do hub, dos sabores que eram muito diferentes do que a gente estava acostumado naquele momento, né? Sim, nós tivemos, certamente foi uma tarefa árdua, né? Eu costumo brincar que se fosse hoje em dia tudo seria mais fácil, tudo seria diferente. Mas porque o que acontece? A gente realmente não tinha nenhum parâmetro, né? Então você tinha que não só vender o produto, mas era uma venda do conceito, né? Mostrar o que era e provar que aquilo podia ser melhor do que qualquer outra experiência que a pessoa, ou pelo menos diferente do que qualquer outra experiência que a pessoa tivesse tido, né? Então, a coisa do hub, a coisa da defumação tinha que ser explicada, e aí havia um treinamento exaustivo com todo mundo que atendia, da primeira casa, obviamente, que eram treinamentos constantes, me lembro claramente, que era para justamente fazer a pessoa transmitir para o comensal, para a pessoa que estava sentada na mesa, qual seria a experiência que ele teria, né? Então, porque em algum momento a gente teve até dificuldade, porque quando o pessoal começou a conhecer, né, muito a costelinha, e aí as pessoas, era uma loucura, eu me lembro que as sextas-feiras, que eram na hora do almoço, que eram um dos maiores movimentos, as pessoas começavam a ligar no restaurante 8, 9 da manhã para encomendar a costela, porque as costelas acabavam, né? Assim como o brisket, quando a gente introduziu o brisket também, acabava em algum momento. E as pessoas ficavam bravas, cara, bravas demais, porque eu falava assim, mas peraí, como assim? Você tem um restaurante que está oferecendo um produto e você não tem mais esse produto para me entregar. E aí a gente tinha que voltar naquela explicação, olha, é um produto diferente, que a gente leva, no mínimo, o produto mais rápido aqui leva 4 horas, que era o frango, né, a coxa de frango defumado, então leva 4, 6, 8, até 12, 14 horas para ficarem prontas. Então eu não tenho como repor. Acabou.
E o curioso é o seguinte, é uma prática muito... A prática do sold out, do encerrou por hoje, é uma prática muito comum lá fora, né? Que posso dizer que até recentemente, até bem pouco tempo atrás, né, era uma prática assim que no conceito do brasileiro era inadmissível. Se você tem um restaurante aberto, você tem que ter o produto o tempo todo, independente do tipo de produto. Então, essa compreensão, obviamente que não estou generalizando, mas a grande maioria das pessoas conseguiu entender e absorver bem a ideia e valorizavam isso, faziam as suas reservas para o dia seguinte, mas as críticas eram muito, muito grandes, cara, por conta disso, né? Então, essa foi uma das principais barreiras que a gente teve, obviamente, além de ter que mostrar a diferença, né? Então, a carne defumada, né, é uma carne que... não vou nem falar da costela, do costela suína, costelinha barbecue. Vamos falar de outros cortes, por exemplo, um frango, como eu acabei de citar. A gente fazia lá sempre gostei muito de defumar frango, tá? Então, esses dias um amigo estava me perguntando sobre aquele frango defumado na lata, tá? A gente começou a conversar e eu gosto muito de fazer o frango defumado. Uma, porque é uma das carnes mais rápidas, então a partir de 2 horas você já tem um resultado, né? Outra, porque o sabor fica incrível, a textura do frango. O frango é uma carne muito difícil. Uma das carnes, o pessoal fala, frango é fácil. Não, frango é uma carne difícil, porque se você pegar uma peça inteira, uma ave inteira, manter a umidade, sem usar truque, tá? Manter a umidade do peito e igualar ela com a da coxa, da sobrecoxa, é uma tarefa difícil para cozinheiro, tá? Ainda mais se você não está usando recursos como combinado, coisas do gênero, uma marinada de 1000 horas lá, você está usando só a defumação. Então, o que acontece? Na defumação, é um processo que você garante isso, né? Você consegue deixar a carne suculenta, porque ela vai assando e cozinhando numa temperatura muito baixa, né? E essa é uma dificuldade, você poder mostrar para um cliente que, de repente, você está vendendo uma coxa de frango a X reais e ele tem no mindset dele, na cabeça, uma história de, pô, como assim vou pagar isso por uma coxa de frango? O que ela tem de mais que a outra coxa não tem? Entende? Então, foi um bocado difícil. Nós enfrentamos muita coisa aí, mas o resultado final é isso que a gente vê, né? Depois veio a popularização, graças aos grandes eventos de churrasco no país, né, que tiveram início lá em 2015, o primeiro deles. E aí veio a popularização, e aí depois a gente vê os novos entrantes do mundo do American Barbecue, graças também aos grandes fabricantes de defumadores, começaram a defumar, a produzir, e aí os outros caras que vieram também, ensinando cada vez mais, ensinando muito bem de passagem, né, e fazendo escola e tornando isso uma arte bem comum hoje em dia no Brasil. Legal, você falou de deixar o frango suculento e tal, sem usar truque. Você acha que cura esse tipo de coisa? É truque? É roubar o jogo da defumação? Ou é um recurso que a galera pode usar? Não, é um recurso válido, sim, cara. Eu acho que... primeiro vamos entender alguns parâmetros, né? Cura é um processo que você faz para poder atingir um produto final. Defumação é um processo que você faz para você atingir um produto final igualmente. Se você junta os dois, ótimo, você vai ter um produto final sensacional, em muitos casos, né? Mas eu não me referia a esse tipo de processo quando eu falei no truque. Truque que eu falo para deixar a carne úmida do frango, os cozinheiros de plantão aí vão entender, que é aquela história de colocar uma cebola enquanto você assa dentro da carcaça do frango, aí você deixa ele bem úmido. O próprio processo de defumação com a lata de cerveja ali, que é aquela frango na lata, também é um parte de caminho para você deixar sempre muito mais suculento, porque ele vai liberando ali, vai umidificando o tempo todo, né? Quando eu digo truques, eu me referia a isso, não a nenhum outro processo auxiliar, vamos chamar de processo auxiliar, né? Não, maravilha, legal. E aí, hoje a gente vê muita gente apostando na defumação como negócio, o mercado está em crescimento. Você vê a galera fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa inovadora, ou você vê a galera fazendo o mais tradicional, mais do mesmo, digamos assim? Cara, na verdade não. Eu acho que as pessoas estão fazendo... Eu não chamo de mais do mesmo, tá? Porque, assim, essa é uma frase que eu falo que já causou até polêmica, mas eu acho que antes da gente andar, a gente precisa aprender a engatinhar.
Mas é a mais pura verdade da vida. Tá? Então é assim, o que alguns chamam de mais do mesmo, eu acho que é o processo correto de engatinhar, cara. A gente tem que fazer muito, errar muito, chegar ao ponto de falar, pô, isso aqui eu acertei, eu faço muito bem, eu vou fazer de novo, eu vou replicar isso 10 mil vezes. Né? Então, eu acho que, primeiro que os cortes tradicionais aí do American Barbecue, que se a gente for falar na tal da Santa Trindade aí, se a gente pegar costelinha, brisket, pulled pork, eu acho que é obrigação de todo mundo que se envolve com defumação fazer, e fazer muito. Né? Depois a gente tem aí algumas pessoas que estão, sim, andando um pouco adiante, né? Mas isso faz parte um pouco da característica do cozinheiro brasileiro, né? A questão o cozinheiro brasileiro, cara, é um cara que é extremamente brilhante. E a gente nunca aceita só o básico, né? Então a gente sempre vai além. Né? E aí você vê as variações, né, dentro de alguns produtos. Né? Então você usa, não tem como exemplificar agora, vamos exemplificar, sei lá, um bolinho de pulled pork, vai. Então você pega a matéria-prima que você já fez lá e aí você vai fazer um subproduto a partir daquilo, né? Mas eu não acho que exista muita inovação, até porque não precisa ter muita inovação. Eu acho que fazer o que já existe, estudar cada vez mais o que já existe e fazer bem feito é o que precisa. A gente precisa estar focado nisso cada vez mais. Né? Eu já não só vi, como também já vivi experiências de cada vez que você tenta inovar demais ou sair demais do comum, você corre um sério risco, né, de errar e errar feio. Então você precisa, eu acredito que a gente precisa sempre estar estudando, sim, sempre em evolução, sim, sempre fazendo coisas novas, sim, mas antes de colocar qualquer coisa nova aí, faça 1000 testes, erre 1000 vezes, acerte 10 mil vezes, tenha certeza. Coma, prove, fale, tá bom, eu gosto, dê para outras pessoas comer, não vale só a sua família, tá? Então, a hora que você tiver certeza do seu produto, certeza de que está tudo correndo bem, aí você vai e lança qualquer coisa nova. Antes disso, o mais do mesmo, que você citou, que eu chamo de essencial, é muito importante que a gente faça muito. Eu falei mais do mesmo, talvez eu até me expressei mal. Não seria nessa questão depreciativa, assim, né? Não, mas acho que acho que nem isso que eu quis dizer mesmo, assim, é mais do mais tradicional mesmo, não do. Não, sim, eu entendi perfeitamente. Eu achei o mais do mesmo perfeito. Ficou bem bom. Legal. E aí, como é que você vê o futuro? Como você imagina, cara, o futuro dos eventos e do mercado agora pós essa quarentena que a gente está passando? Cara, tudo é muito inseguro, né? Tudo é muito incerto, na verdade. Inseguro, não. Tudo é muito incerto ainda. A gente não tem... Eu acho que é a primeira vez que a humanidade como um todo olha para frente e não consegue ver um norte ou ter uma certeza, não consegue ver terra firme, né? Porque por mais que existam promessas que a gente acompanha os noticiários e vê o tempo todo, a previsão mínima aí de qualquer tipo de coisa para o próximo ano, e mesmo assim, muitas incertezas, porque outro dia eu estava vendo uma pesquisa informal, uma pesquisa informal, vi até no Instagram do Debet, foi o Databet que fez. Ele fez uma pesquisa com os clientes, eu achei muito legal, muito bacana essa iniciativa dele, perguntando justamente isso, das pessoas, como seria se hoje fosse liberado a ida aos restaurantes, se você pudesse voltar ao shopping. É impressionante que você vê aí que a grande maioria vai se recluir, prefere não sair. Haja visto que anteontem foi liberado aqui em São Paulo a abertura dos restaurantes, com as suas restrições, e ainda assim alguns restaurantes sensatos resolveram não abrir, e os que abriram estão aí com um público muito reduzido, porque as pessoas não vão sair tão já. Então, eu fiz esse prólogo aqui para poder falar dos eventos. Eu acho que evento é uma coisa que vai levar muito tempo para a gente retomar. É óbvio que é muito legal ter todo mundo reunido. Acho que o grande lance dos eventos que acontece no Brasil em torno do churrasco, aliás, tem um número enorme de eventos hoje em dia, a maioria deles ainda é em torno do churrasco, e o que acontece é que esses eventos eles aproximam as pessoas, eles trazem novos
adeptos aí a esse tipo de cozinha que a gente se propõe a fazer, né? E passam a ser novos consumidores, novos entendedores. É uma cadeia muito grande que cresce a partir de cada evento, né? A gente está falando aí de novos consumidores, não só do evento em si. Estou falando de pessoas que vão buscar, são novos consumidores de cursos que eles vão atrás de como entender, são novos consumidores de equipamentos que querem a parrilha que eles viram lá no evento X, ou querem aquele varal que ele viu no evento Y, são novos consumidores de cerveja que eles provaram no evento tal, são novos consumidores de cortes que eles viram serem feitos, que eles nunca tinham ouvido falar e nem sabiam que poderiam ser feitos num churrasco convencional. Então a gente cresce muito, a cada evento que acontece, a gente não só todo esse mercado envolvido, né, mas a própria economia cresce bastante quando a gente tem um evento desse. E é uma pena que realmente a gente não tenha nenhum tipo de previsão ainda para isso acontecer. Quanto ao futuro próximo, tangível, eu acho que esse movimento que está acontecendo é muito legal, tá? De todo mundo se voltar ao delivery de uma forma que vai além da simples entrega de um assado, tá? Então, essa coisa do cara se propor a experiência que você teria no lugar X, seja ele um restaurante, seja ele um evento de rua, que acontecia muito nas cervejarias, todo mundo sabe disso, ou seja num grande evento, você poder ter essa experiência em casa. E o pessoal tem feito cada vez mais isso, né? Então a gente vê aí coisas que, se a gente parar para pensar, até 5 meses atrás nem existiam, sequer tinham pensado, né? E, embora com todos os e-commerces existentes, alguns produtos são muito novos, cara, e muito bacanas, porque existe aí por trás toda uma história de que, vamos continuar movimentando, vamos chegar ao nosso cliente final. E nisso as redes sociais têm ajudado bastante, né? Porque tem trazido cada vez... eu acho que não tenho nenhuma base para falar isso, nenhum comparativo, mas eu acho que se a gente for pegar para ver, eu acho que tem trazido até muito mais pessoas hoje em dia que tem mais tempo de se dedicar a ver esses posts, a ter atenção desses comércios que estão acontecendo, do que no período pré-pandemia, porque as pessoas não viam, não acompanhavam, e aí ficavam limitadas justamente ou aos locais físicos, ou ao pouco tempo em rede social, ou aos grandes eventos. E eu acho que a gente tem um mix desses 3 pontos agora acontecendo durante a pandemia. Obviamente que eu espero que isso passe, que a gente encontre aí uma solução rápida para tudo voltar, se é que vai voltar algum dia a algo chamado normal, e que a gente possa voltar a ter aí toda aquela coisa de todo mundo indo nos pátios, nos quintais, nos restaurantes e nos eventos. Esperamos que seja breve, né, cara? Porque tá duro ficar em casa. Mas é fundamental. Com certeza, fundamental. O Tossi, e aí, curso também deu uma parada nesse momento de pandemia, né? Você estava dando muito curso pelo país todo nos últimos tempos, e o que é o teu curso? É um curso de churrasco? É um curso de defumação? O que você ensina? Vamos lá, sim, cursos pararam, né? Eu tinha até uma agenda de cursos aqui a ser cumprida esse ano, que a gente suspendeu, né, por tempo indeterminado, até que a gente tenha certeza que a gente pode realmente dar andamento nisso. Eu acho legal ter algumas iniciativas aí de pessoas que estão ensinando online, né? Eu não me enquadro nesse grupo de ensino à distância ou online, porque justamente você me perguntou sobre o meu curso. O meu curso, ele é focado não só no American Barbecue, mas ele é focado na cozinha fora da cozinha, tá? Então, se eu fosse dar um nome para o meu curso hoje em dia, é exatamente isso. Eu gosto de mostrar quais são as possibilidades que a gente tem. Eu falo bastante de teoria, que é muito importante você entender a teoria antes de você meter a mão na massa, né? Se tivesse, volto a corroborar com o que eu falei no começo dessa nossa conversa, se tivesse sido assim comigo, seria mais fácil, né? Ou pelo menos teria cortado alguns caminhos. Porque eu primeiro aprendi na raça e depois você vai entender os porquês. Então, o curso ele fala bastante de teoria, a gente entende o porquê de tudo, e obviamente que aí a gente tem mão na massa, a gente vai mais a fundo. Eu tenho algumas formas de ensinar.
Algumas vezes eu dou curso só de American Barbecue, mas a maior parte dos cursos são voltados para a cozinha, fora da cozinha mesmo. É replicar o que você faz dentro da cozinha e de que forma isso pode ser feito fora da cozinha, com a intenção de ganhar em sabor, tá? Porque senão você pode se perguntar, fala, pô, mas se eu já faço dentro da cozinha, por que eu vou para fora da cozinha? Não, vamos lá, vamos ensinar como é que a gente faz uma feijoada defumada. Vamos mostrar como é que a gente faz um pão aproveitando aí a fogueira do fogo de chão. E assim vai, né? Então, basicamente, é esse o formato que eu adoro. Legal. E aí eu queria te perguntar uma outra coisa. Como é que foi a experiência do BBQ Brasil no SBT, cara, de participar do programa? Olha, eu acho que toda experiência na vida é válida. Eu costumo dizer que você, de tudo você pode absorver algo, né? Eu tiro a experiência do programa como uma experiência de vida. Como tudo, absolutamente tudo, você tem pontos bons e pontos ruins, né? E aí é fundamental que você saiba discernir, separar e aí pegar o que é bom e guardar para si, né? Mas eu diria que no mínimo foi uma experiência interessante, era algo que eu nunca tinha vivido na vida, algo novo, algo inusitado, algo que eu não sabia como fazer, né? E eu até gosto dessa coisa de, pô, não sei como fazer, mas vamos lá ver como é que é. Foi um pouco além até do que eu imaginava. Se eu for falar de forma geral, assim, foi uma experiência que veio para somar, né? Então, posso dizer que foi bem bacana e acrescentou o que tinha que acrescentar. E aí, mas aí lá você era o personagem do jurado Bad Boy, né? Você é assim? Você é daquele jeito? Então, cara, era justamente isso que eu estava até agora tentando falar, mas não conseguia, aí você vai e me pergunta. Então vamos lá. Na verdade é o seguinte, televisão é um negócio muito louco, né, cara? Que, como eu disse, eu nunca tinha feito na vida, eu nem imaginava como era. E eu recebi orientação de seja você mesmo. Eu achei isso fantástico, né, cara? Seja você mesmo é muito legal. Então vamos voltar aí, né? Eu trabalhei em cozinhas, eu chefiei algumas cozinhas, porque o chefe de cozinha nada mais é do que um cozinheiro que atingiu um cargo de chefia para poder liderar uma equipe. Então, dentro da minha experiência de cozinha, nos anos que eu tive a oportunidade de chefiar cozinhas, eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, de cobrança, porque você tem expectativas de quem está nos restaurantes, sentado na sua mesa lá, esperando que o prato saia dentro de um tempo X, que tem o sabor Y. Então você mexe com muita coisa, você tem anseios, expectativas, pessoas esperando atrás da boqueta da cozinha, né? Então eu sempre fui muito enérgico, eu sempre fui uma pessoa que sempre cobrou muito, né? Não carrasco de forma alguma, mas sempre buscando, exigindo o máximo da equipe. Mas na outra mão também, eu sempre fui aquele cara que, acabou o pique da pauleira, tá tudo certo. Sempre foi a pessoa que também estava do lado dos cozinheiros, conversando, batendo papo, dando risada. O famoso, tem que arrancar o toco, vamos arrancar o toco. Tem que conversar, tem que bater papo, vamos embora, vamos dar risada junto. Porque isso é um ambiente de cozinha. E aí, traduzindo isso para o programa, foi quando falaram para mim, não, seja você mesmo. Ótimo, então perfeito. Então é assim, eu exigia bastante do pessoal que estava lá. Aliás, o pessoal excelente, né, que estava fazendo. Exigia bastante quando tinha que exigir, né? Mas na outra mão também, cara, quando estava tudo certo, pô, vamos lá, dava risada com eles, batia papo, elogiava e tudo mais. Mas aí é que vem a coisa da televisão, da experiência que eu nunca tinha tido. Existe um cara chamado edição, né? E a edição serve para fazer justamente isso, para cortar alguns momentos, para mostrar o que o programa precisa que o programa tenha, né? E aí que ficou gravado no programa como um todo, assim, justamente isso que você falou, o cara bad boy, não, mas não, tá errado, né? Então, eu simplesmente fui o que eu sempre fui dentro de cozinha, o chefe de cozinha exigente, rigoroso, né? Mas também a pessoa que sabe reconhecer, sabe ver, sabe conversar, dar risada e tudo mais, só que essa parte... obviamente porque precisava, como você disse, criar um personagem, foi tirada do total. E isso é televisão, por isso que eu falei, foi uma experiência nova, única e surpreendente, no mínimo, né? Porque você vê e fala, pô, mas não foi bem assim. Então foi isso. Legal, e a TV precisa entreter e precisa ter os personagens
sempre vai ter, né? Cara, e aí quando você começa a avaliar os pratos dos outros, como você avaliou também no programa, você sente que as pessoas querem avaliar mais rigorosamente o seu prato num evento, por exemplo? Tipo, você não mete o pau no prato do cara, aqui, ó, isso aqui não tá legal, não sei o quê, tipo uma vingancinha, você sentiu isso ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito comum, cara, muito comum. Eu já ouvi poucas e boas, né, cara? Assim, depois, principalmente depois de programa, a coisa da cobrança é que, assim, quando você faz o programa, principalmente numa posição de jurado, pressupõe-se que você seja o mestre da galáxia e que, cara, é impossível que você erre, né? Cara, se tiver algum cozinheiro, cozinheiro de fora da cozinha, que nunca tem errado, que atire a primeira pedra. Porque todo mundo erra, cara. Todo mundo faz algum deslize, todo mundo dança. Principalmente se a gente estiver falando de evento, então piorou. Porque a gente nunca está falando ali de assar 5 peças de carne. A gente está falando de toneladas, né, de quilos, acima de... Eu nunca vi um evento que alguém tenha tido menos de 200 quilos de carne para assar e dentro de um período muito curto de tempo. Então, a gente começa, óbvio que está todo mundo sujeito a erro. Então, sim, essa cobrança, essa expectativa sempre foi gigantesca, né, pós-gravação e ali nos eventos que sucederam, do tipo, mas esperava mais. Sabe aquela coisa? E a pessoa não precisa nem falar, às vezes você vê na cara da pessoa que está lá, né, esperava mais, né? E principalmente se você realmente... Porque assim, cara, eu acho que todo mundo tem que saber admitir quando erra e quando acerta. E aí, principalmente, e eu sou muito crítico, né, comigo mesmo. Eu sou um cara que me cobra demais, principalmente quando eu estou fazendo algum tipo de comida. E aí, se eu pego alguma coisa que está faltando sequer sal, ou se eu errei textura, puta, cara, acaba com o meu dia, eu fico puto da vida. E aí, quando eu não gosto, por mais que todo mundo diga, isso tá bom pra caramba, eu lá atrás já não gostei, eu posso até ter corrigido, eu já não gostei, pra mim já não tá bom. Quando isso aconteceu, algumas vezes aconteceram isso, eu mesmo não gostar do prato, e aí eu ficar só servindo as pessoas, olhando na cara de cada um, falando assim, ele também não vai gostar, mas paciência, né, eu também não gostei, tamo junto. Mas aí, surpreendentemente, muitas pessoas gostavam, então é uma coisa natural, né, eu acho que todo mundo acerta muito, todo mundo erra muito, e a cobrança para quem está na frente de uma posição de jurado de programa, então, é gigantesco. Eu fico pensando aqui, cara, se eu tive esse tipo de conferência, né, das pessoas querendo provar, tirar a prova, né, se realmente era tudo isso ou não, imagina pessoas como, por exemplo, o Jimmy, né? que não sofrem por aí, né? Na mão das pessoas, porque a expectativa é muito maior sempre, né? Então, e é isso, mas acontece. Massa. Tossi, vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de polêmica, de assuntos mais espinhosos. Eu fiz um curso, comprei um pitch e comprei a luva preta. Eu já sou pitmaster? Não tem como dizer isso, né, cara? Existe um ditado norte-americano que diz o seguinte, né, cara, que a experiência de um pitmaster é medida pelo tanto de lenha que ele já queimou na vida, né? Então, virou um negócio, virou até um meme, piada pronta, essa coisa da luva preta, avental de couro e boné trucker. E, na verdade, não, cara, o que vai... Primeiro que eu acho que Pitmaster é um título, né? Que você vai ter que... Primeiro que eu acho que você não pode se dar esse título. Eu acho que você tem que correr atrás até o momento que alguém fala, aquele Pitmaster é bom. Ou que você se ache bom o suficiente para falar, não, eu sei manusear isso aqui, então eu sei fazer direito, eu já tenho uma vasta experiência, aí você pode se auto-intitular. Mas a verdade é que o caminho é longo, é árduo, né, é duro, né? Eu, por muito tempo, nem em rede social colocava a nomenclatura Pitmaster, porque eu achava que, tipo, não, né? Então, leva bastante tempo. Como eu disse agora há pouco, antes da gente aprender a andar, a gente tem que aprender a engatinhar. Então... Tudo bem de engatinhar de luva preta e com pitch atrás, mas vamos engatinhar. Boa, boa. Tenho mais uma aqui.
O que é mais difícil? Cozinhar por 10, 15, 20 horas no evento ou fazer cupcake no programa do Celso Portiolli? Essa é boa, cara. Fazer cupcake, sem dúvida. Não tem a menor dúvida. Legal. Ô Tossi, vamos para uma mais séria agora, que a nossa pergunta é de R$1 milhão. O que o fogo significa para você, cara? Cara, se a gente parar pra... Essa tem que ser filosófica. Se a gente parar para analisar, né, eu já fiz essa análise zilhões de vezes e posso falar com toda a segurança, tá? A humanidade como um todo começou a se desenvolver a partir do fogo, né? Quando a gente teve a primeira fagulha de fogo, foi aí que a gente começou a ter pessoas ao redor do fogo, então a gente fala aí do início de sociedade, né? Quando a gente descobriu o fogo, a gente vê aí a transformação do alimento de algo cru, ou que era impossível imaginar de outra forma, transformado em algo mais saboroso, né? Pelo menos mais saboroso. Ou a transformação em produtos que eles nem imaginavam, né? Eu sempre me transformo eu sempre me transporto para aquela época, tá? A partir daí a gente teve, eu acho que o fogo é a evolução, né? Faz parte da evolução da humanidade, sempre esteve lá, aliás, desde que o fogo foi descoberto, ele sempre esteve junto do processo evolutivo, né, das pessoas, principalmente dos hábitos alimentares, né? Se eu sou um cozinheiro que ama cada dia mais a profissão, eu posso dizer que é porque eu ainda me encanto cada vez que eu acendo um carvão na minha caixa de fogo do pit smoker ou da churrasqueira, porque o fogo cara, a hora que você acende o fogo e você sabe que você vai começar uma produção, tem uma mágica que acontece ali dentro que você se encanta. E eu acho que a partir do momento que você para de se encantar com o fogo, é natural que as pessoas se irritem e deixem de valorizar isso. Está na hora de você pensar em sair desse ramo que você pensou em trilhar, né, esse caminho que você pensou em trilhar, que é o caminho que é 100% em volta do fogo, né? A gente está falando aí de tudo através do fogo. Fogo, para mim, hoje é estilo de vida, é a minha vida como um todo. Show, maravilha. Tossi, tem alguma receita, uma diquinha, um truque para passar para a galera? Vamos lá. Receita simples? O que a gente pode falar de receita aqui? Vamos lá, eu vou falar de uma receita que eu fiz essa semana aqui em casa, que você pode fazer na churrasqueira, você pode fazer no seu fogão, e aproveitar as sobras do seu churrasco. Olha que legal, já que a gente está falando aí de um momento muito crítico, né? Então a gente precisa ter essa consciência também, tá? Vamos passar uma receita de massa de taco, que todo mundo me perguntou, e tem muita gente mandando inbox ali para mim, perguntando, pô, eu tento fazer a massa de taco, nunca acerto, por quê? Mas não é uma massa de farinha de trigo, eu quero farinha de milho, para deixar aquela tortilha mesmo. Eu falei, pô, é legal, essa aí é bacana porque dá para fazer também durante um churrasco. Então você tá ali e de repente você tem aquela sobra de churrasco ali, de escanteio, e aí você corta aquela carne, bate ali com feijão, se você tiver, faz um chili. Se você não tiver, você pode pegar e jogar um queijo em cima, porque o recheio é a coisa mais fácil do taco. Mas a massa de taco é um negócio que as pessoas têm dúvida. E é muito simples de fazer, e dá para você fazer muito fácil até no churrasco. Vamos lá, pode ser essa? Opa, maravilha, até eu já tô querendo a receita já. Então vamos lá, olha só. O importante é o seguinte, tá? Você tem que ter sempre farinha de milho. Farinha de milho é um negócio muito, muito fácil de você ter em churrasco, porque normalmente todo mundo vai fazer uma farofa, né? Então, um churrasco sem farofa quase que não existe no Brasil. É uma instituição do churrasco, é a farofa e o vinagrete. Então, você tem ali a sua farinha de milho, tá? Aprende a levar aí nos seus churrascos um pouquinho de farinha de trigo, tá? E aí, que a gente vai... Manteiga todo mundo vai ter sempre, porque manteiga as pessoas passam na carne ali com erva ou não, então você tem a manteiga. Então, vamos lá, a receita de taco é muito fácil, cara. Você vai pegar uma parte, vamos falar tudo em parte, tá? Porque você pode ter 100 gramas ou você pode ter 1 quilo, vamos lá. Uma parte dessa farinha de milho, se você tiver ela grossa, que é aquela da farofa, você pega ali o pilão ou a faca, bate bastante e deixa ela como se fosse uma farinha de milho fina, tá? E aí uma parte você tem dessa farinha de milho, aí você pega uma parte de farinha de trigo também. E aí você vai misturar as duas com o quê? Com um pouco de manteiga para dar liga, tá? Mas qual é a quantidade correta? Olha, normalmente
Se a gente fosse falar em ficha técnica, se a gente fosse escrever uma receita aqui, seria 1/3 da proporção, mas não. Vamos falar que você põe ali até você sentir a liga. Começou a sentir a liga, aí você vai adicionando água. A água é um negócio muito louco quando você está cozinhando. Não tem receita certa para água, tá? Por quê? Porque depende de um monte de outros fatores, né? O tipo da farinha, a umidade da farinha que você está usando. Então você vai usar a água, tá? Até você conseguir fazer uma massa uniforme na mão. Conseguiu fazer uma massa, aí você vai sovar bastante aquela massa, e aí você vai deixar ela de escanteio ali. Se você tiver aquele coolerzinho da cerveja, enrola ela no papel alumínio bem firme ou num plástico filme. Plástico filme é mais legal, se você estiver fazendo em casa aí, você vai poder usar um plástico filme. Enrola ela direitinho assim, coloca para resfriar aí uns 20 minutinhos. Aí a hora que você tirar desses 20 minutinhos, você já vai ter a massa prontinha ali. Você tira do filme ou tira do alumínio, seja lá onde você enrolou, e aí você vai cortar em cubinhos, e aí você vai abrindo. Você abre com o seu rolo de macarrão se você tiver em casa, você abre com a garrafinha de cerveja se você tiver no churrasco. E aí você vai deixando aquela tortilha redondinha, pega aí uma frigideira que vai estar ali do lado da grelha, ou então uma chapa, pode ser uma chapa se estiver no churrasco. Se você estiver na sua casa, você usa uma frigideira, deixa bem quente mesmo. Você põe um pedacinho de nada de manteiga só para untar, tá? Estou falando de frigideira, aquelas velhas, se você tiver no churrasco. Agora, se a sua for teflon em casa, você não precisa untar nada. Então tem que estar bem quente, essa é a regra. Joga lá aquele disquinho que você fez de taco, deixa ele fritar por uns 2 minutinhos ali, você vai ver que ele começou a mudar de cor, vira do outro lado, e aí você tira, enquanto ele está quente, você já pega na palma da mão assim e monta aquele shell, aquela conchinha assim, para você poder pôr o seu recheio. E aí deixa de lado e aí vai fazer o recheio com o que você tiver em casa no sobra da geladeira, ou então se você tiver no churrasco, com o que tiver sobrando ali no churrasco, é um queijo coalho misturado com aquele restinho de picanha que ninguém quis, um pouquinho daquele vinagrete em cima, tá com uma pimenta e seja feliz. É simples assim. Que demais, cara. Maravilha. Fiquei curioso, farei e vou te marcar no Instagram. Maravilha. E aí, você tem alguma coisa para indicar pro pessoal assistir, ler ou visitar? Cara, eu vou falar para você que leitura, se vocês estiverem começando, querendo ir cada vez mais longe dentro desse ramo da cozinha, fora da cozinha, tem alguns livros que são os meus livros de cabeceira, né? Obviamente a gente tem os 7 Fuegos do Malman, que todo mundo já deve ter em casa, mas depois disso a gente tem um que é muito legal, cara, que eu leio diversas vezes, várias vezes eu leio e releio, que é A Ciência da Grelha e do Barbecue, é de um cara chamado Meathead Baldwin, né? Na verdade esse título você só vai encontrar infelizmente ainda em inglês, mas vale muito a pena, você pode até baixar o livro lá, você baixa ele e aí você vai fazendo a tradução, porque é um livro muito cheio de técnica, né, cara? Então você vai aprendendo aí, você vai entendendo muitos porquês através desse cara que é fantástico, né? Obviamente que você tem ali o Meat Smoking Manifesto do Franklin também, que para mim também é um livro de cabeceira, né? E por último, eu vou dar uma dica que é muito valiosa, que é um livro de um cara que veio num evento aqui no Brasil em 2015, que é o Richard Turner. Ele escreveu ali o Hawksmoor at Home. Então é um livro de receitas do restaurante Hawksmoor, e é legal que ele falta bastante carne, bastante molho, muita coisa de acompanhamento, muito simples de ler, muito fácil a leitura, vale bem a pena, né? Se quiser se entreter no mundo do churrasco, vendo o canal, eu gosto muito de ver dois canais. Um deles é o do DJ Barbecue, que é esse cara que eu falei no começo da nossa conversa. Além de ser divertido pra caramba, você aprende as receitas ali dando risada, o cara é um palhaço, no sentido da palavra, né? Ele é muito hilário, muito gente fina também. E outro é aqui no nosso Brasilzão, cara, tem que valorizar o Rogério ali do Apaixonados do Churrasco. Eu acho ele excelente, ele sempre está trazendo alguém novo, ele está levando informação, curiosidades, então vale bastante a pena ver também. Tossi, e para quem quiser te encontrar nas redes sociais, por onde te procura? Cara, por hora só o Instagram, né, que é o carlos.tossi, tá lá, né, posto ali todas as coisas que eu gosto de fazer. Não sou muito de postar todo santo dia, né, mas quando eu posto é algo que eu acho que realmente vai fazer alguma diferença ali para o pessoal ver. E eu gosto de compartilhar bastante, tá? Então eu sempre deixo lá o que é, o porquê é. Faço muito o pessoal me escreve bastante ali pelo tal do DM, né? Cara, eu acho isso muito legal, essa interação.
Então, bora conversar, bora trocar receita aí, bora fazer acontecer esse mundo de churrasco. Show! Nós estamos no Instagram, no @efogopod, o meu é o @rodrigopeters_, e o nosso e-mail, você já sabe, é o efogopodcast@gmail.com. Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, manda um podcast pro amigo, manda naquele grupo de WhatsApp que a galera fala do churrasco, que a galera vai curtir o papo. E dá 5 estrelas pra gente na Apple Podcast, dá follow no Spotify, mesmo que você não ouça por lá, que ajuda muito o nosso trabalho. Tosse, cara, que legal, muito obrigado pelo papo, foi muito massa. Pô, eu que agradeço, Rodrigo. Mais uma vez, parabenizo a vocês aí pelo podcast. E reforço aqui para que todo mundo compartilhe, porque isso é importantíssimo. Vamos divulgar cada vez mais a cultura do fogo. Parabéns, brother. Valeu, foi muito legal mesmo nosso bate-papo. Obrigado mesmo. Agradeço o papo, a possibilidade. E para todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau. Valeu.